ler 2 textos. Abra sua Bíblia. Em Atos, nós vamos ler um texto de... Muito obrigada. Um texto de Atos, capítulo 9. O primeiro texto, Atos 9. E o versículo 1. Vamos ler do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. Nós vamos ler Atos capítulo 10. E o versículo 30 em diante. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Amém? Põe a mão em direção ao coração. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por essa manhã tão linda de conscientização. Obrigada, Senhor, porque nós estamos nos levantando para uma educação missional. Nós estamos nos levantando, Senhor, para que cada criança, para que cada adolescente, para que os bebês que estão sendo ainda gerados nos ventres das mães, Senhor, nós estamos abrindo a nossa boca e dizendo, Pai, que essa é uma geração com consciência missional, que nós não precisamos ir além mar para sermos missionários, mas todos nós somos missionários em potencial, Senhor, porque onde está a igreja, aí estão os missionários. Nós somos a comunidade dos discípulos do Senhor, Pai, em ação aqui na terra, em serviço aqui na terra, Pai. Senhor, que essa consciência venha para todos, Pai, e que todos, Pai, se levantem, não fique um sem levantar nas nossas igrejas. Senhor, nós pedimos a Ti, continue sustentando o mundo espiritual da Tua igreja, dessa região, da cidade de Blumenau, das nossas casas, das nossas famílias, de onde nós estamos. Continue sustentando o mundo espiritual. Cala todas as vozes contrárias, todas as vozes contrárias nessa noite, nessa manhã. Cala, Pai, e nos ensina a calar toda inquietação, toda aceleração, todo tipo de roubo do entendimento da Tua palavra. Todo roubo nessa manhã está calado no poder de Cristo Jesus, não tem poder de ação. Todas as tentativas de Satanás de tirar a compreensão, o entendimento, Senhor, oh Deus, ou de trazer duplo sentido, ou trazer algum ruído na comunicação do Evangelho nessa manhã, Jesus, que em nome de Jesus seja repreendido. Senhor, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu sei que Tu usa homens e mulheres, então fala com a gente, em o nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. Como é que é? Para frente. Aqui. A meditação nessa manhã é alcançando os ainda não alcançados no Brasil. Os dois textos que eu li aqui são dois textos chaves para essa manhã, porque são dois textos em que há uma resistência por parte da igreja de um olhar para pessoa ou um povo que Deus deseja alcançar. Aqui nos dois textos, nós temos dois trabalhar. Nós temos o trabalhar no campo, mas nós temos também o trabalhar na vida do missionário. A conferência, irmãos, ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque ela é esse trabalhar na vida do missionário. É uma motivação para que nós venhamos entender que nós, a igreja do Senhor Jesus, somos o único projeto, o único plano que Ele tem para alcançar todas as nações, todos os povos da terra. O primeiro texto que eu li aqui, ele é um texto importantíssimo para nós. Dentro do nosso tema nessa manhã, que é alcançando os ainda não alcançados do Brasil. O texto que eu tenho aqui, Saulo tinha cartas, conseguiu cartas para ir a Damasco e prender homens e mulheres. Já era algo que estava ficando hábito na vida de Saulo. Saulo já estava tendo o hábito de perseguir os cristãos.
E a palavra de Deus diz que o Senhor permitiu que ele conseguisse as cartas, o Senhor permitiu que ele fizesse o seu plano. Houve uma permissão de Deus, porque se não houvesse uma permissão de Deus, ele também não conseguiria nem sair de Jerusalém. Porque o homem que travou, o impediu, o plano dele no caminho de Damasco é o mesmo que poderia impedi-lo de sair de Jerusalém. Mas ele permitiu que ele andasse na estrada. Chegando a Damasco, o Senhor se revelou a Saulo. Nós temos ouvido aqui que Deus tem se revelado ao mundo muçulmano. Deus tem se revelado às nações. Deus tem se revelado aos povos. Deus tem usado pessoas como instrumento. Mas o Senhor tem permitido as nações olharem para Ele e encontrarem a salvação nele. E a palavra do Senhor diz que o Senhor iluminou a Saulo. Essa iluminação aqui, irmãos, na vida de Saulo, ela trouxe muitas coisas. Essa iluminação aqui, em que ele caiu, em que ele se tornou cego, e abriu um novo horizonte, abriu uma nova vida para ele. O Senhor chama por ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Essa pergunta, irmãos, tem feito nas nações: quem é esse Jesus? É interessante que você não imagina isso. Lá no Timor, um dia eu estava pregando lá numa aldeia chamada Buicária, onde a gente tem um projeto, e a senhora, a casa dela toda reunida, e ela disse assim: esse Jesus por acaso é brasileiro? Eu disse: não, ele não é brasileiro. Ela disse: por que está falando assim com tanta força, com tanta coragem? Parece que até conhece ele. Ele por acaso não nasceu lá no Brasil, não? Elas não têm consciência de quem é Jesus. Quem é Jesus? Se os irmãos souberem, no Timor-Leste, irmãos, não tem a Bíblia traduzida na língua teto. O timorense fala teto. O timorense não fala português. O timorense não fala Bahasa indonésio. O timorense fala teto. Não tem a Bíblia. Nós somos pregadores no Timor na oralidade, irmãos. A pregação tem alguns livros, Marcos, Mateus, traduzidos. Mas a maior pregação ela é feita, você vai pregando aqui e traduzindo, e eles oralmente vão passando o conhecimento. Mas vamos voltar aqui a Saulo. E Saulo agora está cego e foi conduzido à casa de Judas, à rua direita, e ficou ali. O endereço das nações está com Deus. O endereço das cidades está com Deus. O endereço dos campos está com o Senhor. Mas a igreja tem que buscar os endereços nele. Existem campos que é para Blumenau. Irmãos, Ananias era o instrumento para alcançar a vida de Saulo. Pedro é o instrumento para a casa de Cornélio. Existem caixas em missões que é só para a igreja de Blumenau. Existem caixas em missões que é para os alunos que passaram no CTM Vida. Nada está, irmãos, desorganizado, não. O reino de Jesus tem extrema organização, irmão. Atos 16, o próprio Paulo desejou ir a Bitínia, e o Senhor disse não, Bitínia não. Ele desejou ir à Ásia, e o Senhor disse não, limite da Ásia agora é no meu mover, e eu estou sinalizando Macedônia, e é para lá, você vai onde eu sinalizo.
É o querer dele, é o querer do dono da missão, é o querer do dono da missão. Você entende o que o Senhor Jesus está falando com você aqui? Então, para a casa de Judas, para a vida de Saulo, tinha Ananias. E você é o Ananias de Deus aqui. E o Senhor vai até Ananias, mas primeiro o Senhor não vai a Ananias, primeiro o Senhor vai no campo e cria expectativa no campo. Vai entender, Deus? Onde é que ele não deveria? A ordem dos fatos não era primeiro no missionário? Não, primeiro no campo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma igreja que eu movo ela onde eu quero. Irmãos, e eu não tenho problema nenhum de entender isso. Eu não tenho problema nenhum. Porque eu sou igreja. E eu sei, irmãos, que a minha mão não dirige nada. Que quem dirige é o meu cérebro. Quem dirige as coisas está aqui na cabeça. Não tem problema nenhum. Ele vai lá no campo. Lá Saulo está orando e diz: olha, Saulo, vai chegar um homem aqui chamado Ananias. Esse homem vai colocar as mãos sobre você. Essas escamas que estão nos teus olhos, elas vão cair. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Depois que ele avisou para o Saulo, aí ele foi lá falar com Ananias. Oh, irmãos, ele já tinha dito que Ananias iria. Ele já tinha avisado: Ananias vai chegar aqui. O Senhor já avisou em muitos lugares, em muitos povos não alcançados no Brasil, que você vai chegar lá. Para você ainda não foi avisado, mas já está avisado da sua presença lá. Irmãos, tantas aldeias que a gente entra para pregar e as pessoas sabem: mas eu olho para você, parece que eu já te vi, parece que eu já sabia que você ia vir aqui. Ela não sabe, mas ela tinha sido preparada anteriormente pelo Espírito Santo de Deus, da presença da igreja naquele lugar. E não é a presença da Elisama, é a presença da igreja, porque nós somos a igreja dele na terra. Aleluia. Eu tenho que muito esforçar aqui, porque é estudo, senhora Elisama, não é pregação. E ele vai lá e diz: o rapaz está orando, está te esperando. Senhor, por acaso, deixa eu te ajudar aqui, Senhor Jesus. Por acaso o Senhor está se referindo a Saulo? Deixa eu te dar o histórico dele. Está achando que ele é bonzinho? Não é bonzinho coisa nenhuma. Está achando que ele veio aqui por outro motivo? Eu conheço as motivações, todos sabem da motivação dele, é de conhecimento geral. Em Jerusalém, Judéia, das motivações dele. Engano. Porque é de conhecimento soberano que eu já mudei as motivações dele. E você não trabalha com conhecimento geral, você trabalha com conhecimento do soberano. Você trabalha com conhecimento de quem está por cima e de não quem está por baixo. Quem está por baixo sempre será falível, mas quem está por cima tem o controle de todas as coisas, rege tudo, governa tudo e sabe tudo. Vai, Ananias. Não é, ou Ananias, por favor, ajuda lá, vamos dar uma focinha, o senhor Saulo precisa de ti. Vai, Ananias, vai. Irmãos, na hora que o Senhor usa autoridade com a igreja, não tem ninguém que fica no lugar, a igreja move. Ai, irmão, pode ser doendo, pode ser chorando, pode ser em lágrimas. Quando ele usa, a não ser, só não move se não for igreja. Se for igreja, move. O chamado de Deus é irresistível, irmão. Ninguém resiste a ele. Não tem como. Não tem como o homem dizer não para o Senhor. A não ser que não seja igreja, ou esteja doente. Porque se essa mão estiver doente aqui,
ela tiver com uma dormência, ela tiver com mal de Parkinson, tiver com alguma coisa, ela não consegue responder, porque primeiro tem que ser tratado, tem que ser curado. Se não tem doença aqui, irmãos, os movimentos responderão à ordem do comando. Vai, sabe por quê? Porque eu vou te falar, ele é vaso escolhido. Vai, porque ele é vaso escolhido para pregar para judeus, para o seu povo, mas para gentios. Ele é para todos os povos, ele é para todas as raças, ele é para todas as etnias. Ele é o homem que vai trazer, vai, porque você vai ter o privilégio, Ananias, de colocar a mão para que um homem seja cheio do Espírito Santo e batizar, porque Saulo não pode se autobatizar, porque Jesus já mandou ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ninguém se autobatiza, ninguém prega a si mesmo, irmãos. A pessoa o evangelho tem que ser pregado e as pessoas têm que ser batizadas. Vai, Ananias, agora cumprir seu papel como igreja, porque o plano eu já tenho com ele, e tem mais, eu estou te partilhando o plano. Ele vai pregar para judeus, gentios, para todas as raças, para todas as etnias. Ele vai ser um missionário além fronteiras. Paulo nem sabia do plano, Deus já estava mostrando todo o plano para Ananias, dizendo: olha aqui, Ananias, em que eu estou te envolvendo, Ananias? Eu estou te envolvendo para você participar da vida missionária transcultural de um homem. Você é o primeiro passo que você dá agora, você está indo em direção a um homem transcultural, porque o plano que eu tenho com ele é para que ele alcance povos não alcançados. O plano que eu tenho com ele é para que ele não edifique em alicerces de outrem, mas que ele edifique onde ninguém ainda não edificou, porque isso é filosofia, é missão de Paulo, porque foi entregue unicamente para ele, e depois foi entregue para nós também, né, irmãos? É claro. Você entende o que Deus está falando com você aqui nessa manhã? E Ananias, tá bom, o endereço já tem, rua direita, o endereço já tem, e eu vou permitir. Ontem nós estudamos aqui que a igreja de Antioquia tinha doutores e tinha profetas, então eu vou me permitir ser um instrumento de Deus para uma fala profética. Tem lugares entre os povos não alcançados no Brasil, e tem lugares entre os povos não alcançados no mundo, que o endereço está com Deus, e Ele já avisou que você vai chegar lá. Tem pessoas que ainda converterão através de você, e serão instrumento de Deus para as nações. Ananias vai e chega lá, irmãos. Olha para você ver uma coisa, quando eu leio esse texto, não tem como não sorrir. Ananias chega e fala: irmão Saulo. Ele nem prega primeiro, ele já chamou o outro de irmão. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu é que me mandou aqui, é quem está no comando, é quem manda, é quem ordena, é quem direciona a obra, é quem, não está nem pensando, é quem manda, é quem está no comando, que me mandou aqui, colocou as mãos sobre ele, as escamas caíram dos olhos. Paulo foi cheio do Espírito Santo e foi batizado e estava pronto para a missão, que agora em diante ele começaria. Para onde Ananias teve que olhar? Ananias teve que olhar para um lugar que ele sozinho não conseguiria olhar. Ananias foi ajudado. Entenda aqui o que eu estou querendo que você me compreenda nessa manhã. Ananias foi ajudado por Deus a olhar para um lugar que sozinho ele não conseguiria olhar. O que eu entendo nessa manhã é que Deus quer ajudar a igreja a olhar para um lugar que sozinha ela não consegue olhar, que sozinha ela não vai ter essa visão.
A mesma coisa é o texto de Pedro. Pedro não conseguiria olhar sozinho para a casa de Cornélio. Era impossível ele fazer isso. Ele precisou ser ajudado pelo Senhor, ele precisou obedecer ao Senhor, entrar em estado de obediência, entender que Deus estava dizendo para ele: levanta, levanta agora, levanta e faz o quê? Levanta e vai para Cesareia. Fazer o quê? Só vai para Cesareia. E como nós estudamos na quinta-feira, ele chegou ali e tudo estava pronto. Não tinha nada fora do lugar. A única pessoa que estava fora do lugar era o lugar vazio, o lugar do púlpito, o lugar do pregador. As pessoas já tinham ocupado o lugar para ouvir a palavra do Senhor. E Cornélio vira para ele e fala: mandei te chamar e bem fizestes em vir. E Pedro olhou para Cornélio e disse: o primeiro entendimento que eu estou tendo aqui é que Deus não faz acepção de pessoas. O primeiro entendimento que eu estou tendo aqui é que Deus não faz acepção de povos, que Deus não faz distinção de raça, que Deus não faz distinção de etnias, que Deus não faz distinção de grupos religiosos, mas Ele quer alcançar a todos, que a salvação é para todos. É o entendimento que Pedro teve ali, ao olhar para aquela comunidade gentílica. Pedro está agora diante de uma comunidade gentílica. Ele só está olhando para gentil, o que ele vê é gentil, e a visão dele agora tem que ser a visão de Jesus, porque Jesus está olhando para gentil, e Pedro tem que olhar para gentil. E ele precisa entender mais, ele precisava entender que aquele lençol que anteriormente ele viu, aquele lençol era a igreja de Jesus, e que na igreja de Jesus havia pessoas impuras e puras, mas é o sangue de Jesus Cristo que purifica os impuros. Não importa o passado, não importa de onde vem, não importa quem os são, o importante é a eficácia do sangue de Jesus Cristo, que purifica todas as raças, todas as etnias, todos os povos, para que eles sejam adoradores do Cordeiro. Então a visão, aquela visão que Ananias teve olhando para Saulo agora, e ele não está olhando para um Saulo prepotente, não, irmãos. Ele está olhando para um Saulo do jeito que Jesus quer. Um Saulo agora sem visão, orando, humilhado, reconhecendo que tem um soberano. É essa visão. Deus já preparou o campo. Entenda que o campo que você vai ser levado por Deus, por mais que ele tenha desafios, o soberano preparará esse campo para você. Mas como os desafios que foram apresentados para nós aqui do mundo muçulmano, em tudo a irmã Irineia contou aqui que houve uma provisão de Deus ali, porque quem prepara o campo é Ele. Na casa, quando Pedro ficou diante da casa de Cornélio e dos amigos de Cornélio, tudo já estava anteriormente preparado pelo Senhor, tudo estava pronto. A única coisa que ele teria que fazer era ser fiel à mensagem que foi a ele entregue e a todos os demais discípulos de Cristo Jesus. Mas entenda, mais uma coisa: para a casa de Judas e para a vida de Saulo, Deus tinha Ananias. Era só Ananias. Ananias era o instrumento. Para a casa de Cornélio tinha Pedro, um ousado. E onde é que Deus tem você nessa manhã? Primeiro, onde é que nós precisamos olhar aqui? Onde é que nós estamos sendo convidados por Deus para olhar aqui? Onde é que o Senhor Jesus está nos convidando? Para isso, irmãos,
nós precisamos conhecer. E conhecer o quê? Conhecer o campo. Entenda, Ananias não vai até a casa de Saulo. Ele tinha um conhecimento que os outros haviam dito para ele, mas agora ele tem um conhecimento que ele mesmo está vendo. Ele está olhando para Saulo. Pedro ainda não tinha pregado numa comunidade gentílica, então ele podia ter um conhecimento baseado no seu preconceito, em toda aquela construção preconceituosa, fora. Agora ele está dentro, agora ele está olhando. E quando ele está olhando, ele está vendo a manifestação da graça dentro da comunidade gentílica. Foi o que ele viu. Ele viu a manifestação do Espírito Santo dentro da comunidade gentílica. Então, primeiro, você tem que conhecer esses segmentos. Nós vamos estudar aqui os ainda não alcançados no Brasil. Nós vamos estar estudando 8 segmentos. E o primeiro segmento deles são os indígenas. Todos nós que estamos aqui conhecemos a situação indígena do Brasil. Todos nós. Não é alguns, não, é todos nós. Todos nós que estamos aqui nessa manhã conhecemos. Hoje, no Brasil, nós temos mais ou menos, irmãos, 228 etnias. Mas se fizer um processamento mais rigoroso, vão encontrar 340 etnias. 121 dessas etnias não tem nenhuma presença missionária. Não tem uma igreja dentro dessas etnias capaz de conquistar, de levar o seu povo para Cristo. Não há um missionário trabalhando efetivamente dentro dessas 121 etnias. E a maioria delas, irmãos, com línguas, com dialetos diferentes, e que necessita de um trabalho mais exaustivo. É o meu conhecimento, né? Eu já trabalhei na tribo de Machacali. Fiz várias visitas e já estive algum tempo com eles, lá em Minas Gerais. A maioria das tribos indígenas, elas estão distribuídas no norte do país, no nordeste e algumas no sudeste, com maior frequência. Então, irmãos, nós temos um grande desafio. Desafio de estar com esse povo, de conhecer a cultura desse povo, de orar por esse povo, de imaginar que existe dentro do Brasil 117 a 121 etnias sem presença missionária. É muita coisa, irmãos. Tem muita coisa entre os indígenas para acontecer ainda. Hoje ele é um dos segmentos menos alcançados dentro do Brasil. E o que nós podemos fazer pelos indígenas? A primeira coisa é um processo de oração. Orar pelos indígenas. Não é o que Jesus disse em Mateus 9:38, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara assumir um compromisso sistematizado de oração pelas tribos indígenas, enumerá-las na sua posição geográfica. Isso é conhecimento, irmãos. Anotar as suas necessidades e começar a orar por essas tribos indígenas. O Senhor te chama para isso nessa manhã. É um convite do Senhor Jesus para que você esteja olhando para essas tribos. O segundo segmento que nós temos, que também precisa de presença missionária. Irmãos, um povo que necessita de uma presença eficaz são os ribeirinhos. Os ribeirinhos, irmãos, que estão localizados na sua maioria no Amazonas, que são os nordestinos que foram em busca de trabalho. Veio a falência do comércio que eles trabalhavam.
E eles ficaram ali, vivendo miseravelmente. Eu já estive ali e vi como é a situação difícil dos ribeirinhos. Uma situação, irmãos, que a igreja precisa olhar. Nós temos hoje de 35 mil a 37 mil comunidades ribeirinhas. Dentro dessas comunidades ribeirinhas, nós temos 10 mil comunidades não alcançadas pelo Evangelho. Quando eu estou falando não alcançadas, sem nenhuma presença de igreja nas 10 mil comunidades ribeirinhas. Nós precisamos orar. E você talvez vai falar assim, irmã Elisamas, o Amazonas, a Assembleia de Deus, vive um grande avivamento no Amazonas? Sim. Sim, mas nós estamos aqui falando que existe de 35 a 37 mil comunidades ribeirinhas e que tem 10 mil comunidades ribeirinhas sem presença de missionários, sem ter uma igreja nessas comunidades. E que o nosso olhar tem que ser para essas comunidades também. Que nós, hoje na conferência de missões, nós não podemos dizer, não, irmã Elisama, nós já temos outros desafios. A nossa visão não é balde, nós não estamos olhando aqui, nós estamos olhando para o mundo, é visão de mundo, é visão de Brasil, é o que ainda não foi alcançado dentro do Brasil. O que precisa dentro do Brasil de um incentivo maior. O que precisa concentrar esforços dentro do Brasil. É para isso que você está aqui. Você, nessa manhã, é o Ananias de Deus e o Pedro de Deus. Deus não tem outra organização para compartilhar as necessidades do coração dele, que é a salvação e o desejo de toda a raça humana, para que todos possam adorá-lo. Não. Ele tem você, ele tem a mim, ele tem a igreja dele, o plano perfeito dele. E dá conta porque é perfeito. Amém? Então que nessa manhã, essas pessoas que estão vivendo lá no Amazonas, essas pessoas que estão vivendo, a maioria, vivem dentro dos rios, com as suas casas, né? É tão bom dormir no flutuante. Eu, pelo menos, achei uma delícia dormir no flutuante. E com o seu estilo de vida bem diferenciado. Aí a irmã fala com você assim, olha, eu vou comprar tomate, vem comigo. E eu sou medrosa de carteirinha. Deus também chama medroso e capacita os medrosos e tira o medo. Vamos comprar tomate. Ah, sim, claro, posso te acompanhar para comprar tomate. Aí ela pega o barco, fala, entra aí, vamos comprar tomate ali. Mas e o colete salva-vida? Que colete salva-vida? Não precisa. Oh, mas eu não entro no barco sem colete salva-vida. Está ali, vivendo do seu jeito, da sua maneira, com o seu estilo de vida. E alguém que vai adaptar, vai viver daquele jeito, vai viver entre eles, vai amá-los, amar esse estilo de vida, de precisar comprar pão, sem telefone, não tem telefone, em muitas comunidades. Eu vi tanto orelhão lá, tanto tempo que eu não via orelhão. Sim, irmãos, necessidades. E o Senhor está chamando a mim, e está chamando a você nessa manhã. Há um chamado de Deus aqui nessa manhã. Aleluia. Pedro ficou diante da casa de Cornélio. Ananias ficou diante de Paulo. É diante do projeto de Deus. Ai, irmãos, que maravilha. Ananias diante do projeto de Deus. Pedro diante da casa de Cornélio, olhando para o projeto de Deus. Isso aqui não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver contigo. Isso aqui eu nem acredito ainda, mas tem tudo a ver contigo. É seu plano, é seu projeto, é seu sonho. Então tem tudo a ver comigo.
Porque agora é o que o Senhor deseja, e eu desejo o que o Senhor deseja, eu quero o que o Senhor quer, eu amo o que o Senhor ama. Você consegue entender o que Deus está falando com você nessa manhã? Os ciganos. Nós temos também o desafio dos ciganos. Eu sou de uma cidade, moro em Belo Horizonte, que dentro de Belo Horizonte tem de 600 a 700 ciganos. Então, a coisa mais comum em Belo Horizonte é nos domingos. Você está nas praças e teria aquelas mulheres, não sei se os irmãos sabem, que são as viúvas que fazem a leitura das mãos. É feito pelas viúvas. Então, elas estão ali, você passa por uma, ela te chama para ler a sua mão, você passa por outra, ela te chama, questão de 5 minutos andando no centro de Belo Horizonte no domingo, você é parado por 10, 15, 20 ciganos. Um grande desafio no Brasil. No Brasil, nós temos comunidades ciganas. Nós temos 1 milhão e mais alguma coisa de ciganos no Brasil. Irmãos, 1 milhão é a população do Timor-Leste. O Timor-Leste tem 1 milhão de pessoas. E nós temos 1 milhão e 200 pessoas e 200 ciganos no Brasil. Você consegue imaginar o que é isso, irmãos? E nós temos, a maioria são da Calon, muito obrigado, Calon. E é muito interessante a experiência que eu tenho, né? Um povo nômade. Então, no bairro onde eu moro é vizinho dos ciganos. E aí você vê que a rejeição não é tão grande em relação aos ciganos. Que as pessoas, elas evitam as ruas onde os ciganos moram. Elas não querem a proximidade com os ciganos. E o Senhor Jesus está chamando a mim e está chamando a você para olhar para os ciganos. Nós temos hoje, irmãos, uma necessidade de alcançar os ciganos. A minoria dos ciganos foram alcançados pelo Senhor. Nas comunidades dos ciganos, não tem representação missionária, na maioria delas. Nós não temos hoje 30 missionários de tempo integral trabalhando entre os ciganos. Um grande desafio para nós. E o Senhor Jesus está chamando a mim e está chamando a você hoje para olhar para os ciganos, para orar para os ciganos. Talvez você nunca ficou de frente de uma comunidade de ciganos, mas hoje o Senhor Jesus te chama a ficar de frente de uma comunidade de ciganos, seja em pesquisa, seja em oração, seja em conhecimento das necessidades específicas dos ciganos. Mas o Senhor Jesus te chama a isso. Amém, irmãos? Então são desafios do Brasil, desafios que nós estamos aí, desses segmentos menos evangelizados no Brasil. Nós temos as comunidades quilombolas. Nós temos mais de 2.000 comunidades quilombolas dentro do Brasil. E esses quilombos, eles também precisam de presença missionária. Em Minas Gerais nós temos vários quilombos. Eu não sei dizer aqui de Santa Catarina, mas o que eu sei é que o Senhor Jesus está nos chamando para trabalhar com os afrodescendentes dentro do Brasil. São as comunidades que não querem esse estilo de vida capitalista, que rejeita esse estilo de vida que nós temos. E elas vivem isoladamente, com o seu próprio estilo de vida, com sua religião, desenvolvendo as suas práticas religiosas. E necessita de igrejas serem plantadas dentro dos quilombos. E o Senhor Jesus está chamando a mim e está chamando você hoje para estar olhando para os quilombos. É um grande desafio.
Nós temos muita coisa para ser alcançada dentro do Brasil. Nós temos o povo sertanejo. Nós temos o sertão. O ano passado, Deus me deu o privilégio, eu fui convidada para estar falando na conferência da Juvep. A Juvep é uma organização no Brasil que trabalha com o sertanejo. E eu pude conhecer o projeto do sertão. Pude conhecer os missionários que trabalham no sertão. Conviver com eles ali alguns dias. Conhecer o seminário deles. Conhecer o investimento. Eles têm lá dentro do seminário uma casinha, a casinha do sertanejo, onde eles entram ali para orar pelo sertão. Deus tem feito muita coisa no sertão, mas nós ainda temos muito para alcançar dentro do sertão. E nós vimos ali missionários que dedicam a vida, uma vida inteira para a evangelização do sertão, cantando a música do sertão, levando a palavra. Eu vou fazer um gancho aqui, se preparar adequadamente. Uma das coisas que eu, conversando com os ciganos em Belo Horizonte, eu vi que o cigano adora história. E todas as vezes que eu olho para os ciganos, eu peço ao Senhor para levantar contadores de histórias. Essas pessoas que se especializam para ser contadoras de história, para que venha contar a Bíblia em história, de uma forma cantada, de uma forma linda, poética, para contar a Bíblia, contar a história de Cristo para os ciganos. Eu vi ali a adaptação das músicas, lá na Juvep, tudo que eles têm ali, voltado para o sertão. Uma visão voltada para o sertanejo, um desejo de alcançar o sertão. Todo o investimento, mas ainda é pouco. A igreja brasileira ainda precisa olhar para o sertão. O sertão ainda é um grande desafio para todos nós que estamos aqui. E se esse desafio pode ser alcançado, porque nós estamos dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela é o plano perfeito de Deus, e ela conseguirá executar a tarefa que foi entregue a ela. Essa tarefa no sertão também será realizada pela igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você consegue entender que Deus está chamando você, os imigrantes. Os imigrantes é a grande porta de Deus. Os imigrantes estão concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Nós temos 100, conforme o IBGE, 100 nacionalidades diferentes dentro do Brasil. Pessoas que estão fixas dentro do Brasil. 27 dessas nacionalidades, desses imigrantes, são países que são fechados para o Evangelho, que de forma nenhuma você conseguiria entrar ali, por si só, a não ser que Deus te levasse. Mas eles estão aqui dentro da sua nação, trabalhando na sua nação, vivendo na sua nação, se estabeleceram e fixaram dentro da sua nação. E por que não a igreja olhar para eles? Por que não, irmãos, você hoje aqui ficar em frente aos imigrantes, começar a pesquisar, começar a orar? A igreja, às vezes, ela perde essa oportunidade. E nós começamos a ver, só fazendo aqui uma comparação com o venezuelano e com o haitiano, que está tão presente na nossa comunidade. E, de repente, nós não somos os braços de Deus para acolher nem o haitiano e nem o venezuelano, mas nós encolhemos os braços da graça. E eles são os imigrantes que estão aqui, são povos não alcançados dentro do Brasil, são comunidades que necessitam. Então, se nós abríssemos as nossas igrejas, abríssemos as nossas casas para culto com os haitianos, para culto com os venezuelanos, para a evangelização deles, para que eles sejam animados e renovados, ou 100 nações,
sem nacionalidades aqui dentro do Brasil. Fazer uma pesquisa, encontrá-los, buscá-los, trabalhar com eles. Eu estou colocando aqui um motivo de oração. Meu tempo já está acabando ali, irmãos. Nós temos os surdos no Brasil. Nós temos 9 milhões de pessoas surdas no Brasil hoje. E a maioria das nossas igrejas não estão adequadas, não se preparam para recebê-los. Se nós temos, irmãos, 9 milhões de pessoas, são 9 vezes a população do Timor-Leste. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o desafio é muito grande, que é muito maior do que se pode imaginar, e Deus quer colocar, como Ele colocou Ananias em frente a Saulo, como Ele colocou Cornélio ali com toda a sua família e trouxe Pedro em frente àquela comunidade de gentis. O Senhor está nos colocando diante dos surdos nessa manhã e perguntando para nós o que nós temos feito para que eles possam ouvir a palavra do Senhor. Não é tão chave, todos nós conhecemos. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo faz uma pergunta: como invocarão aquele que não creram? Como crerão se nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, trocando a miúdos, Paulo está dizendo: a igreja envia. O missionário não pode só existir como igreja, ele é sim sal, ele é sim luz, mas ele não pode apenas existir como igreja, ele tem que pronunciar as verdades do Evangelho na língua daquele povo, aprendendo a língua daquele povo, aprendendo como se comunicar com o surdo, para comunicar as verdades do Evangelho de Cristo Jesus, para que ele tenha o privilégio de ouvir o Evangelho de forma clara, para que ele possa fazer a sua decisão. Então, o missionário, ele não pode apenas existir ali como igreja. Ele precisa abrir a boca e comunicar as verdades do Evangelho. E em comunicando as verdades do Evangelho, o ouvinte vai ouvir. E em ouvir o ouvinte, ele vai crer. E quem crê vai invocar, e quem vai invocar vai ser salvo. Oh, maravilha, coisa linda. Então o Senhor está nos perguntando nessa manhã e nos colocando todos esses segmentos que eu disse aqui, eles são sociocultural, mas nós temos ainda os segmentos que são socioeconômico. Nós temos os mais ricos e os mais pobres. Deixa eu ver aqui, se eu consigo falar aqui para você me escutar aí atrás. Bem que gritar é uma coisa que é muito natural em mim, né? Nós temos aqui uma linha. E nós temos 2 polos. Um polo da direita e um polo da esquerda. Nós temos os extremos. Então vamos imaginar que a igreja brasileira, ela alcançou aqui o meio, a classe média, os pobres. Mas aqui nos polos, nos 2 extremos, ela não alcançou, que é os mais ricos dos ricos e é os mais pobres dos pobres. Então nesses 2 extremos, a igreja não foi ainda. É um segmento socioeconômico, irmãos, que necessita de um investimento e de uma força missionária urgente. E é muito comum a gente ir evangelizando. Eu já evangelizei na adolescência e saía em Montes Claros evangelizando. E quando chegava no bairro Todos os Santos, Ibituruna, não, esses aqui não precisam.
Nós não estamos aqui, Pedro não quebrou o seu preconceito, nós não estamos aqui para quebrar paradigmas. Nós não estamos aqui para ter um olhar de Jesus. Então Jesus não olha para os mais ricos dos ricos da nossa sociedade. Ele não está olhando para os mais pobres, aqueles que estão nos lixões, aqueles que não têm nenhuma oportunidade, que estão abaixo da linha da pobreza. E o olhar da igreja tem que ser para eles. Então o Senhor nos chama nessa manhã. E qual é o chamado do Senhor nessa manhã? É olhar para onde Ele está olhando. E enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo estava sinalizando em vários corações aí. O Espírito Santo estava fazendo com que você olhasse para os indígenas. O Espírito Santo estava fazendo você olhar para os ribeirinhos. O Espírito Santo estava fazendo você olhar para os ciganos. O Espírito Santo estava fazendo você olhar para os quilombos. O Espírito Santo de Deus estava levando você a olhar para o sertanejo. O Espírito Santo estava fazendo você olhar para os imigrantes e fazendo você pensar nos imigrantes e se ver diante dos imigrantes. O Espírito Santo de Deus estava levando você a olhar para os mais ricos, em um projeto para os mais ricos, em um projeto para aquele que está abaixo da linha da pobreza, aquele que muitas vezes é rejeitado pela sociedade. Mas Jesus vai chegar e vai transformar tudo. O Evangelho, irmãos. O Evangelho é algo tremendo. Quando o Evangelho chega, situações são mudadas. Na minha cidade onde eu nasci, tinha uma comunidade chamada Inferninho. Lá no Inferninho, tinha prostituição em uma escala muito avançada. Prostituição infantil, prostituição de várias formas. Lá no Inferninho, era uma criminalidade que a cidade não conseguia tolerar as ações do Inferninho. Mas Jesus entrou no Inferninho. A igreja olhou para aquela comunidade e entrou na comunidade. Pastores, famílias saíram lá do Inferninho para evangelizar outros lugares. Deus mudou. Houve alfabetização no Inferninho, houve mudança econômica, houve principal, a salvação, a libertação. Os domínios de prostituição, os domínios de magia, os domínios do inferno perderam o poder no Inferninho, porque alguém olhou para o Inferninho. E lá no Inferninho virou um céu dentro do inferno. A comunidade ainda tem o mesmo nome, mas Jesus mudou as coisas no inferno. É só Ele para fazer isso. E hoje o Senhor Jesus está te chamando para olhar para os segmentos da sociedade que são menos evangelizados no Brasil, para estar olhando para os indígenas. Eu queria que você se colocasse de pé. Irmãos, é conferência. E em conferência tem desafios. 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 E nós vamos fazer um desafio nessa manhã. Nós falamos sobre 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Nós falamos sobre grandes desafios. E falamos que nós, como igreja, precisamos olhar para esses desafios. Não podemos negligenciar esse olhar, porque Jesus está olhando para eles. E é para essa direção que nós devemos olhar.
E você está aqui nessa conferência. E eu sei que você é igreja de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, enquanto eu falava aqui, Ele já ministrou algumas coisas no seu coração. Porque é muito comum isso, você fala algumas coisas aqui, depois você encontra com um irmão ali, e ele diz, sabe aquilo que você falou ali? E aí você fala para ele, mas eu não disse isso. Ele disse sim. Não, eu não disse assim, irmão, por favor, eu não disse. Não, você disse, não, irmão, isso aí foi o Espírito Santo quem te disse, não fui eu que disse isso aí. Então eu disse a palavra aqui, mas o Espírito Santo pegou ela e já fez algo tremendo aí dentro de você. Ele já pegou ela e já canalizou ela para tantos lugares, você já foi a tantos lugares e agora você está aí dentro de você e tantas coisas já estão em mudança. Então, em cima desses desafios, desse olhar para os indígenas, desse olhar para os ribeirinhos, você não quer se comprometer nessa manhã, se comprometer em conhecer melhor, você não quer fazer isso nessa manhã? Depois você que estiver acompanhando a apostila, você vai ver que o segundo ponto eu coloquei que nós precisamos entender que Deus nos comissionou para esses povos. E depois eu coloquei que nós precisamos realizar ações específicas para alcançar esses segmentos. Então será que você não tem que realizar uma ação específica? Houve uma ação específica para a vida de Saulo, que se tornou um Paulo. Houve uma ação específica para a casa de Cornélio, para a família e para a comunidade de Cornélio. Será que a ação específica para um desses segmentos, os mais pobres e os mais ricos, e todos os outros, não está com você? Então levanta e vem aqui à frente. Eu quero te convidar para vir. Você que entende isso, levanta e vem. Sabe que, deixa eu te contar uma coisinha. Todas as vezes que eu estou pregando e que eu faço um apelo para vir à frente, eu sempre penso, por que não é eu que estou ali? Para me vir de novo e para me tornar a vir. E todas as vezes que alguém chamar, eu vou vir e dizer, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui todo minuto, eu estou aqui todo segundo, eu estou aqui toda hora, eu estou aqui todo dia, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para o que tu precisas, porque eu estou aqui. Como eu queria isso. E muitas vezes, na maioria, eu estou aqui convidando alguém para vir. Mas o meu desejo era de me rasgar, me dobrar aqui e me render e dizer, eu estou aqui, olha que eu estou aqui para o que tu precisa. Se começar a precisar começar do zero em algum lugar, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. O que me importa é que o teu nome seja conhecido onde ainda ele não foi conhecido, e eu estou aqui para isso, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Mas você, que o coração ferve para olhar para um dos segmentos do Brasil que ainda não foi alcançado, levanta e vem. O Senhor Jesus te chama. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, usa-nos. Usa-nos como nunca usou, Senhor.
Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos como flechas nas tuas mãos, usa-nos como flechas nas tuas mãos. Nós somos as tuas flechas, onde queres, como a irmã disse aqui, Pai, onde tu queres apontar, nós somos as flechas que tu tens, Senhor. Então nos coloca no teu arco, Senhor, e aponta para onde queres apontar. Oh Deus, mira onde queres mirar, mira onde queres mirar nessa manhã. Oh Deus, e dê tiro certo nessa manhã. Somos as tuas flechas, somos as flechas nas tuas mãos, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme os teus desígnios, conforme o teu planejamento. Só faz isso, Senhor, nos lança para o que tu tens. Almas pra ganhar, que o teu reino venha a mim. Na terra como nos céus, e que se ouça no céu, e que se ouça no céu a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, e que se ouça no céu a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, sinta-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-nos, ó Pai, transforma-me conforme a tua palavra, e vem nos encher, e enche-me até que em mim se ache só ti. Pega a sua voz e diga isso. Usa-me, Senhor. Sim, usa-me como um farol que brilha à noite. Usa a tua igreja de Blumenau, Pai. Usa a igreja de Blumenau, Senhor. Usa ela, Pai. Usa ela de sobremodo. Usa, Senhor, cada crente, cada adolescente, cada criança, cada jovem, cada irmão. Usa, Deus, usa em todos os lugares, Senhor. Usa em todos os lugares. Usa, Senhor, usa de sobremodo. Usa, Senhor. Usa, Senhor. Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aí atrás, eu coloquei no coração que em todos os meus momentos aqui, nós oraríamos por missões em Blumenau. Para os irmãos que não estavam aqui, quando eu saí da minha casa, eu pedi uma palavra para o Senhor para trazer à igreja. É incrível que eu não tenho uma ministração em cima do texto, mas foi a palavra que o Senhor me deu e eu tenho dito ela em obediência ao Senhor Jesus. Isaías 54. Pode estender as suas mãos para cá, para a liderança, para o pastor Nildo, para o pastor Rosto, para todos os pastores que estão aqui. Isaías 54, versículo 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda. Estenda as cortinas da tua habitação e não empeça. O que já viveram ainda é pouco. Alonga suas cordas, façam todas as pontes. Firma bem tuas estacas.
porque transbordarás a mão direita, a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Cidades assoladas serão povoadas, lugares de domínios o Senhor libertará. Pai, nós estendemos as mãos, Senhor, cheios de fé, cheio de esperança, para a igreja, a comunidade, dos discípulos do Senhor em Blumenau. A igreja, a comunidade dos discípulos do Senhor, da Assembleia de Deus em Blumenau. E oramos nesse momento, Senhor, para que toda essa visão seja ampliada, Senhor. Oh Deus, na vida de toda a liderança, toma o teu filho, Senhor, toma os teus servos aqui nessa manhã, Pai, e que nada impeça, que não haja nenhum impedimento para que essa visão seja ampliada, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nessa manhã, as cordas sejam alongadas, as estacas finas retiradas, a fundamentação seja bem forte. Eles estão fundamentando na palavra, Senhor, na construção missiológica, na construção bíblica de missões, ó Deus. Eles estão fundamentando nos teus princípios, Senhor, no que tu tens, no projeto que tu tens para a cidade, no projeto que tu tens para os menos alcançados. É nessa visão que eles estão crescendo. Fundamenta aí, Senhor, oh Deus, oh aleluia. E que esse crescimento, Senhor, esse crescimento de espaços, outros espaços, outros lugares espirituais, físicos, corações, mentes, cidades inteiras rendidas ao comando de Jesus. Destronação das trevas e dos domínios do inferno, e o reino de Jesus estabelecido com poder e glória em lugares que ainda não foram declarados a presença do Senhor, e tu não és adorado. Oh, aleluia. Nós oramos, Pai, por todas as gerações que passaram no CTM Vida. Muitas gerações passaram aí e levaram daqui e foram para suas cidades e foram para os seus lugares, e alguns dormiram. Mas nessa conferência eles não precisam estar aqui. Nós estamos aqui diante do Eterno, e o Eterno acordará-los. Levanta os que dormiram, levanta os que foram roubados na mente, roubados na vocação. Levanta, Senhor, para reconstruir. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, que todas as gerações que passaram aqui antes dessa, não importa o país onde estão, as cidades onde eles estão, agora, Senhor, os visita, e que eles sejam agora renovados por Ti.
encorajados pelo Senhor. Foi uma semeadura e